A cada semana nascem 2,5 milhões, o que significa que há uma estimativa para 2025 que esse grupo chegue a 2 bilhões de pessoas. O que isso implica? Quais são os desafios para os pais, para os educadores e também para a igreja? É o que nós queremos trabalhar neste vídeo e eu convido você a assistir até o final. Quando falamos sobre as diferentes gerações e as inter-relações entre elas, na verdade nós queremos mencionar o fato de que cada geração tem as suas próprias características e a geração alfa não é diferente em relação às gerações anteriores. Quais são as características mais comuns, então, que nós vemos na geração alfa e que precisamos refletir, pensar e ver como agir? Por exemplo, a geração alfa tem a característica da liberdade, a característica da versatilidade, também ela é uma geração mais questionadora, é uma geração mais hiperconectada, é uma geração mais curiosa, é uma geração mais esperta e indiferente. Essas são, digamos assim, em linhas gerais, as características da geração alfa. Enquanto que as gerações anteriores à geração alfa, ou seja, a geração Z e também a geração Y, eles nasceram no advento da tecnologia, no advento da internet, assim por diante. A geração alfa nunca conheceu o mundo sem estas tecnologias. Isso por si só já traz uma grande mudança na forma como eles veem o mundo. A geração alfa, por exemplo, já nasceu ouvindo as vozes da Siri, da Alexa. O Google, por exemplo, é o seu manual de pesquisa. Eles já não procuram mais em livros ou bibliotecas, mas já vão pesquisar as questões no Google. Eles nasceram também no advento do iPod, do Instagram, do TikTok. Então, essa geração, essas crianças, esses pré-adolescentes que nós temos hoje, eles estão vivendo nesta época, uma época diferente em relação às gerações anteriores. São chamados também aqueles que veem o mundo através das telas. E para essa geração alfa, por exemplo, eles não fazem diferença entre o real e o virtual. Por isso que você pode se surpreender quando você está numa determinada casa, ou se o seu filho ou sua filha, que faz parte da geração alfa, esteja conversando com você, vendo televisão ou com o computador ligado e ao mesmo tempo lidando com o celular ou tablet. E eles estão conectados e ao mesmo tempo estão falando com você. E para eles, então, não existe diferença entre o real e o virtual. Por exemplo, eles jogam com os amigos, mas esse jogar com os amigos é um jogar virtualmente. Eles já não se encontram mais com seus amigos para jogar com eles. Tudo eles fazem de forma virtual. Conversar sobre esse assunto não deve nos assustar, mas é interessante e importante que nós compreendamos essas diferentes gerações para ver como lidar com elas. Por exemplo, eles têm uma facilidade de se adaptar aos novos locais. Por exemplo, se o seu pai muda da cidade ou vão para uma outra cidade, um outro bairro, uma outra casa, essa geração alfa tem uma facilidade para se adaptar. Por quê? Porque os seus pais, normalmente os da geração X e da geração Y, eles também não ficam muito tempo nos seus empregos, nas suas cidades, eles já têm essa característica também de mudar rapidamente. Enquanto que os antigos, as pessoas mais antigas, de gerações anteriores, ficavam, por exemplo, no emprego por 20, 30 ou 40 anos, os da geração X e da geração Y e da geração Z já ficam menos tempo nos seus empregos, talvez 2 anos, 3 anos ou 4 anos já se mudam. Então a geração alfa, que são os filhos destas gerações Y e geração Z, eles também têm essa facilidade para se adaptar. Também tem uma característica também de serem mais inovadores. Acreditam que eles, quando forem adultos, serão mais inovadores em relação às gerações anteriores. Também um outro aspecto importante que faz parte da geração alfa é que eles consomem toneladas de informações todos os dias. Uma pergunta que se faz é, pelo fato de
consumirem toneladas de informações, eles aprendem mais rápido, eles seriam mais inteligentes do que as gerações anteriores? Não necessariamente, porque o aprendizado ele precisa ser internalizado. Há uma tendência dessa geração, da geração alfa, de um aprendizado superficial. Tanto é que já ouvi, por exemplo, a expressão que diz mais ou menos assim, que a geração alfa é a primeira geração que tem um QI, uma tendência a um QI inferior aos da geração anterior, exatamente por causa da sua superficialidade. Eles são muito imediatistas, eles querem que as coisas sejam resolvidas logo, eles querem se adaptar às necessidades, ou melhor, querem que o mundo também se adapte às suas necessidades pontuais naquele momento em que eles estejam vivendo. Bom, apesar desta realidade ser uma realidade difícil, nós precisamos sempre criar com a geração alfa um diálogo. O diálogo vai nos ajudar a contrapor com as ideias que eles trazem para a nossa realidade. E aí o papel dos pais é importante, o papel da igreja é importante, o papel dos educadores também é importante, porque nós precisamos, enquanto educadores, trazer ou aproximar esta geração alfa para aquilo que é real, para que eles possam também expressar os seus desejos, os seus sentimentos, e como também perceber que os processos da vida, ou os processos da formação, continuam sendo os mesmos. Nós continuamos dando às crianças os valores, os princípios, e essa é a nossa responsabilidade enquanto adultos. Essas crianças precisam estar sempre dentro do contexto da igreja, da família e da escola. E nós, então, como pais, ou como educadores, como líderes religiosos, temos um grande papel diante dessa geração, abordando as coisas de tal forma para que haja uma interação social deles com as nossas famílias, dentro de casa e também na escola, com os amigos e também com a igreja. Significa que, por mais que essa geração não faça diferença entre o virtual e o real, os pais e educadores continuam tendo essa responsabilidade social e programática de criar rotinas para com as crianças, especialmente no uso da tecnologia. E precisam ressaltar que o contato humano é extremamente importante para o desenvolvimento destas crianças e daqui a pouco desses adolescentes e jovens. Outro aspecto importante que os educadores e as famílias e a igreja precisam levar em conta é de que esta geração tem uma tendência a ter dificuldades para lidar com suas frustrações, com os seus dilemas, especialmente porque eles querem as coisas muito rápidas, o imediatismo é muito grande e talvez eles fiquem frustrados caso isso não seja correspondido da forma como eles querem. Então, o seu lado emocional acaba sendo dificultado e nós, então, enquanto educadores, precisamos ajudar essas crianças, esses adolescentes, a encontrar um caminho, especialmente para lidar com as suas frustrações, para lidar com a questão da hierarquia, para lidar com a questão da autoridade. Até porque essa geração alfa, assim como a geração Z, continua no relacionamento em relação às autoridades, o relacionamento continua de forma horizontal. Há uma horizontalidade nas relações com as autoridades. Enquanto que no passado o pai era o Senhor, hoje o pai é meu amigo, é meu companheiro, está junto comigo e vice-versa. Ainda que esta geração ela viva no mundo real, mas tem o mundo virtual como algo que faz parte do seu cotidiano, e isso faz com que elas também, então, compartilhem todas as suas experiências. E as experiências já não são mais partilhadas com os pais, com as pessoas mais próximas. As suas experiências são compartilhadas com o mundo inteiro. Então, de repente, um vídeo que que alguém dessa geração posta, rapidamente alcança não somente as pessoas de perto, seus amigos, mas tem o alcance mundial. O que essa geração alfa quer evidenciar é que o mundo é um mundo sem fronteiras. E isto, de certa forma, acontece no nosso cotidiano. Mas talvez é preciso, e eu chamo a atenção quanto a este aspecto, que há muitos adultos que
que querem se aproveitar dessas situações. Então, acabam, por exemplo, as crianças se expondo sem necessidade e muitos adultos acabam se aproveitando negativamente por causa disso aí. Então, os pais precisam sempre ficar atentos quanto àquilo que os seus filhos estão vendo na internet, com quem que estão jogando, qual é o diálogo que está sendo feito. Os pais não podem ser omissos a essa questão. É bem importante colocar que a correria que os pais também têm, porque muitas vezes estão trabalhando fora, o pai, a mãe, e já tem um tempo menor em relação aos seus filhos e acabam deixando que eles façam ou vivam a vida por conta própria. E isso então pode trazer um prejuízo muito grande para aquela criança que está em formação, como também para essa criança depois, quando adulta, e também para toda a família. Então vejam que eu coloquei até aqui algumas características da geração alfa, um cuidado que os pais precisam ter, que os educadores também precisam ter em relação a eles, bem como a igreja. Diante daquilo que eu expus até aqui, eu quero chamar a atenção para algumas sugestões que talvez possam ser úteis neste processo, especialmente em como lidar com a geração alfa. Primeiro ponto, então, que eu quero destacar é que é uma realidade. A geração alfa é uma realidade, precisamos entender isso. E se nós convivemos com a geração alfa, é tudo muito rápido, é tudo muito diferente e nós não estamos por fora da geração. É algo que está acontecendo no momento. Uma outra sugestão que eu quero colocar é de que os educadores têm um papel importante nesse processo. E aqui eu chamo a atenção para uma situação que, na minha opinião, precisa ser refletida pela sociedade, pela família e pelos pais. Nem sempre a escola do futuro poderá ser a melhor escolha. Às vezes os pais têm uma grande preocupação em antecipar processos que visem a formação da criança e acabam colocando então a criança sempre numa escola, a melhor escola do bairro, a melhor escola da cidade, é a escola do futuro. Porém, a criança precisa ser criança, a criança quer ser criança e nós então, enquanto pais e educadores, precisamos oportunizar isso para elas. Eu chamo a atenção aqui, especialmente quando se fala em escola do futuro, nessa formação da criança, que às vezes os pais têm os seus filhos na escola de futebol, escola de natação, escola de balé, e uma escola de inglês e de línguas, etc, etc. E a criança então não tem um tempo que seja importante para si. E, então os pais precisam tomar um certo cuidado quanto a essa questão da exposição da criança, especialmente na sua formação. Estabelecer rotinas vai ajudar, vai contribuir bastante. Também os pais podem, como uma outra sugestão, favorecer atividades esportivas que vão ajudar muito essa geração, especialmente contra o sedentarismo, o fato da exposição ao sol por causa da saúde da criança, necessidade de vitamina D e assim por diante. Então os pais podem propor novas modalidades de ação, de brincadeiras, de esportes, etc. E aqui não se descarta as brincadeiras do passado, as brincadeiras infantis do passado. Elas podem fazer parte também da rotina que os pais vão criar juntamente com os seus filhos. A igreja também tem um aspecto importante nesse processo. A igreja precisa compreender quem é essa geração alfa para poder dar a esta geração a melhor forma de capacitação possível no seu processo de educação cristã. Eu quero abrir um parênteses aqui e colocar algo que eu acho fundamental. Por exemplo, a escola bíblica infantil, muitas vezes as igrejas usam a tecnologia na escola bíblica infantil. Usa o celular, usa o computador, usa vídeos e assim por diante. A criança gosta do lúdico, a criança gosta de mexer com o material da escola dominical. Por isso, então, fica uma sugestão para que as igrejas, especialmente os professores da escola dominical, procurem de todas as formas trazer a ludicidade para dentro da sala de aula, através de imagens, através de figuras, através de pinturas, ou maquetes, ou coisas do gênero, para que essa criança, então, tenha contato com essa questão física, que é essa questão real. A criança já está em casa com o celular, com o tablet, com o computador, com televisão. Na escola também é a mesma coisa. Então a igreja pode fazer um contraponto. A igreja pode fazer uma diferença no processo de educação dessa criança. Enfim, são grandes desafios que a igreja tem. E Deus tem colocado esses desafios diante de nós.
E nós estamos aqui para poder ajudar as crianças da geração alfa a se capacitarem, a entenderem melhor o mundo ao seu redor, a sua família, os seus pais. E esse papel, então, é um papel de todos nós. A geração alfa, portanto, precisa de nós, precisa das pessoas adultas, precisa dos pais presentes, precisa de educadores que sejam presentes com eles e precisa também que a liderança da igreja esteja presente com eles. Isso vai fazer com que eles possam construir os melhores caminhos dentro da sua formação cristã, dentro da sua identidade pessoal e também da sua identidade enquanto um ser dentro da sociedade na qual ela vive. Afinal, apesar do virtual, nós precisamos sempre viver o real, o aqui, o agora, o momento. Dê um abraço no seu filho, beije o seu filho, esteja com ele, jogue futebol com ele, vá passear com ele, faça atividades que sejam diferentes. E a igreja também faça atividades que venham envolver esta criança, esse pré-adolescente, digamos assim, naquilo que é diferente em relação ao seu mundo virtual. Eu não estou afirmando que a gente deve deixar de ter o virtual, deixar que eles vejam um celular, o tablet, o computador, nada disso. Eu estou dizendo que nós, enquanto liderança de igreja ou de pais ou também de educadores, nós podemos propor um processo de formação para as crianças da geração alfa que seja talvez diferente em relação àquilo que muitas crianças da geração alfa estejam recebendo neste momento. Eis o nosso grande desafio, que Deus assim nos ajude nesta direção. Espero ter contribuído com você. Se você tiver uma pergunta para fazer sobre esse tema, quiser fazer um depoimento, mande uma mensagem para nós, escreva também no nosso canal e dessa forma então vamos crescer junto. O nosso objetivo aqui é ajudá-los nessa compreensão para que você possa, cada vez mais, como pai, como educador e como líder da igreja, ajudar esses da geração alfa. Um grande abraço e a bênção de Deus.